Lendo na vida de Santa Catarina de Sena tantos raptos do Espírito em Deus, tantas palavras de uma sabedoria sublime e mesmo sermões inteiros, não duvidei que com este olho de contemplação ela tenha arrebatado o coração do esposo celeste. Mas muito me consolou vê-la noutras ocasiões ocupada, por ordem de seu pai, na cozinha com a assadeira, atiçando o fogo, preparando a comida, amassando o pão e fazendo enfim os ofícios mais humildes da casa, cheia de uma coragem oriunda do amor de Deus, e não aprecio menos a simples meditação que ela fazia no meio destes serviços vis e objetos de que os êxtases e os raptos que lhe foram tão habituais e que constituíram talvez uma recompensa por sua humildade e desprezo. Sua meditação consistia em pensar que, preparando a comida para seu pai, ela estava trabalhando para Nosso Senhor, como Santa Marta, que sua mãe ocupava o lugar de Nossa Senhora, assim como seus irmãos, os apóstolos, de sorte que excitava quanto podia o seu fervor para servir assim em espírito a toda a corte celeste, e a sua convicção de fazerem tudo a vontade de Deus compenetrava sua alma de uma suavidade admirável. Aduze-te este exemplo, Filoteia, para veres a importância de fazer todas as tuas ações, por mais pequenas e mais baixas que pareçam, com os olhos em Deus, para servi-lo e agradar a Ele. Por isto, aconselho-te encarecidamente a imitar a mulher forte que Salomão tanto louvou, porque ocupada muitas vezes com ações grandes e importantes, nunca deixava, entretanto, de fiar a sua roca. Faz o mesmo, aplica-te frequentemente à oração e à meditação, à recepção dos sacramentos, a instruir-te e a consolar os aflitos, a inspirar o amor a Deus no próximo, a fazer todas as obras de maior importância e excelência que tua vocação abraça. Mas não te esqueças do fuso e da roca, isto é, desenvolve também essas virtudes pequenas e humildes, que nascem como florezinhas aos pés da cruz, o serviço dos pobres, as visitas aos doentes, os pequenos cuidados de família e as boas obras que lhes são anexas, a utilíssima diligência de te guardares da ociosidade em tua casa, e ajunta a tudo isso alguma consideração semelhante às que fazia Santa Catarina de Sena. Raras são as ocasiões de fazer grandes coisas no serviço de Deus, mas as ocasiões de pequenas obras são muito frequentes. Quem me servir no pequeno, diz o Senhor, receberá o prêmio que dele me servirei para fazer coisas grandes. Faze tudo em nome de Deus e tudo será bem feito. Comendo, bebendo, dormindo, divertindo-te, ocupando-te com algum trabalho humilde e vil. Em toda parte, hás de merecer muito diante de Deus, se santificas bem a tua intenção de fazer tudo porque Deus quer que o faças. Eu li aqui no livro da Filoteia, no meu livrinho, tá? A introdução à vida devota, tá? Sem capa, mas é muito bonito o que fala aqui, né? Tudo que a gente faz, devemos fazer para Deus. Por Deus e para Deus, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, muitas vezes a gente tá cuidando do nosso bebê, né? A gente que é mãe. Vou colocar o meu bebê para dormir no berço, vou fazer o ritual de sono do meu bebê. Vou aqui cuidar das coisinhas de banho, atividade, ar livre, a rotina da casa, preparar comida. Se a gente colocar Deus no início de todas essas tarefas, vai ser muito mais feliz realizar essas coisas, né? A maternidade vai se tornar muito mais bonita e mais leve quando a gente faz antes para Deus. Porque Deus falou, quando a gente... o que a gente fizesse a esses pequeninos era como se fosse a ele. E os pequeninos podem ser os nossos filhos também, o nosso bebê, né? Então, minhas queridas, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre dormir no berço. Eu sei que esse é o desejo de quase toda mãe, que o seu bebê durma no berço. Mesmo aquelas que o bebê às vezes não dorme no berço, é porque elas não conseguiram fazer isso acontecer. Porque o bebê não dormiu no berço, o bebê só chorava no berço.
E ela queria que o seu bebê dormisse no berço. Então essa é a nossa consulta gratuita aqui. Eu sou consultora de sono, especialista há mais de 4 anos. Eu tenho minha formação em um hospital da Austrália e eu trabalho como consultora de sono há 4 anos. Estou aqui para ajudar vocês a ter um bebê dormindo bem a noite toda no berço, né? Então eu tava falando aqui, eu dei um trechinho sobre fazer as coisas para Deus. Principalmente quando a gente vai cuidar dos nossos filhos. Muitas mães entram numa exaustão tão grande que elas não conseguem sentir nem mais alegria em cuidar do seu bebê, em atender o seu bebê, porque elas esquecem do sentido de tudo isso. Não, a maternidade não é apenas exaustão. A maternidade é uma doação de vida. Mas quando você faz tudo isso por amor, e também amor a Deus, ganha um maior sentido, assim, você tá cansada, mas você vai dar mamar pro seu bebê e você lembra que Deus te deu de presente esse bebê. Ele é um presente para você cuidar, o seu bebezinho. Então, aqui com a minha bebê, né, eu tenho 5 filhos. A Dália tem 10 meses. Quando eu vou dar mamar pra ela, eu sempre sou muito, muito grata a Deus por ter ela comigo. Quando eu vou ninar ela, quando ela tá chorando, quando eu vou colocar ela pra dormir. Então, esse é um primeiro ponto. Para o seu bebê dormir bem no berço, você tem que estar em paz. Porque se você estiver irritada, ansiosa, esgotada, vai ser mais difícil. Porque vai ser difícil você passar essa segurança emocional que o seu bebê precisa para dormir bem. Então, esse é um dos pontos importantes também. O seu bebê, ele precisa sentir de você essa paz, essa tranquilidade. Você não pode ficar ansiosa quando vai colocar o seu bebê para dormir. Eu falo muito isso nas consultorias, né? Para as mães, muitas mães ficam assim muito ansiosas. Vai colocar o bebê para dormir, quer que durma rápido e acha que não vai dar certo. E fica aquela... Nossa, fiquei tonta agora. Que balanço na cabeça. E fica aquela ansiedade. Então, assim, se livra de toda a ansiedade se você quer que seu bebê durma no berço. Tenha paciência, né? Então, eu vou falar assim, gente, e vou explicar pra vocês, que vai depender da idade, né? O berço sem choro, cada idade a gente conduz de uma forma diferente. Então, aqui nessa aula de hoje, eu vou focar em 2 idades. Ai, eu vou colocar o celular aqui, vou ver como que fica o som. Se o som vai ficar bom. Eu tô sem meu tripé, né? Quando a gente vai colocar um bebê no berço, um bebê de 3 meses, é diferente de colocar um bebê de 10 meses no berço pra dormir. Porque os choros podem ser por motivos diferentes, né? Primeira coisa, para todas as idades dos bebês, precisa ter o hábito. Se o seu bebê nunca vai pro berço, ele não tem o hábito. Então, se ele tá chorando quando você coloca ele no berço, provavelmente é por falta de hábito. Ele não tá acostumado com aquele ambiente, né? Então, por isso que a gente começa o hábito do berço desde sempre, né? Desde RN. Claro que às vezes pode dormir no colo, muito normal. A gente busca que a dormência no berço, todas as vezes que forem possíveis, ou numa superfície como o carrinho, né? Nossa, tá calor aqui, mas sem balançar. Então, a gente coloca no berço desde sempre. Então, esse bebê tem hábito. Se o seu bebê não tem o hábito e ele está chorando ao ir para o berço, é por falta de hábito. Como que ele vai desenvolver esse hábito? Você colocando ele todos os dias no berço. É a única forma. Mas, Lara, ele tá chorando quando ele vai pro berço, mas logo ele vai parar. Porque ele está entendendo que ali é o local de dormir. Então, se você estabelece isso, meu bebê vai dormir no berço, e você não desiste, ele vai, não tem outro jeito, ele vai dormir. E aí você vai sempre acalmar. Gente, nunca vocês vão ouvir falar para deixar um bebê chorando no berço, nunca. Vocês sempre vão acolher os seus bebês. Mas se fez aquela tentativa daquele momento do seu bebê aceitar o berço. Então, anota aí. Aí eu tô segurando o celular que minha mão tá cansando. Um ponto principal para o bebê aceitar o berço é o hábito. Então, ele precisa da oportunidade de estar no berço, tá? Isso em todas as idades. Mas aí vamos falar agora dos motivos de choro. Um bebê de 3 meses que chora ao ir para o berço. O bebê de 3 meses, ele é bastante sonolento. Ele precisa ali de umas 4 sonecas por dia. Então, a janela de sono, o tempo que ele passa acordado, é mais ou menos 1 hora e pouquinho. Então, se você coloca o seu bebê pra dormir e ele fica chorando sem parar, é porque pode ser fome, ele precisa mamar mais,
ou ele não está gostando de ficar completamente deitado reto. Porque antes dos 6 meses, a maioria dos bebês tem um refluxo oculto. Fica voltando aquele leite, né? Então isso incomoda e o bebê não consegue relaxar para dormir. Então sempre deixe elevado. Se você tem dúvida se o seu bebê chora aí para o berço por causa do refluxo oculto, deixe super elevado. Coloca travesseiro embaixo do colchão ou travesseiro anti-refluxo, testa, tá? O áudio não ficou ruim? Ai, tá bom, Claudiana, então eu vou deixar. Aí me fala aí se ficou ruim, porque tá doendo a minha mão. Ficar segurando o celular tá doendo a minha mão, mas aí me fala aí se ficou ruim ou não. Então, assim, se você tem um bebê de 3 meses, né, ou menos de 3 meses, nessa faixa aí, 3, 4 meses, ele vai se incomodar com o refluxo oculto, né? Aquele leite que fica voltando. Vou colocar a luz pra cá pra ficar melhor, mais iluminado. Deixa eu ver. Aí. Então, esse é um dos motivos, né? Pro bebezinho pequeno não tá aceitando berço. Então, eu já falei que pode ser o hábito e é o refluxo oculto. Então, você sempre testa essa superfície, deixa mais elevada. Lembrando que se tiver qualquer coisa dentro do berço do bebê, você precisa ficar vigilante. Você não pode deixar o bebê sozinho ali, se tem um travesseiro, se tem um lençol, que ele pode se sufocar, né? Com esse objeto, se mexer. Então, um bebezinho de 3 meses, motivo que ele chorou aí no berço, pode ser dor, né? Muitas vezes aqui, na minha experiência, eu coloco um bebê no berço, nessa faixa de 3 meses, e ele chora. Às vezes ele tá com dor, tá com gases, aí eu pego, às vezes ele arrota, às vezes vai soltar um pum. Então, assim, tranquilo. Se você colocou um bebê no berço, chorou, muito normal, tá? Não tenha medo do choro do bebê ao ir para berço, porque isso é uma coisa completamente normal. O bebê chora, todo bebê chora. Nem todo choro significa um problema. É claro que muito choro a gente tem que investigar, a gente tem que ver o que é. Mas normalizem que os bebês choram até 5 horas por dia, estando tudo perfeitamente bom. Bem bom. Ele vai chorar. Então, assim, eu sei que às vezes a gente é mãe de primeira viagem e o nosso bebê tá chorando, a gente fica desesperada, né? O que a gente tá fazendo de errado? Por que meu bebê tá chorando? Mas, assim, é muito normal que o bebê chore, gente. O bebê chora, Tem até um negócio que o pessoal fala, que eu nem gosto muito de falar, mas é aquilo. Os cachorros latem, os bebês choram. Eu acho meio feia essa frase, mas é verdade. É a forma de comunicação do bebê antes dele desenvolver a fala. Ele se comunica chorando, né? Que ele tá com dor, que ele tá com fome, ele tá frustrado, tá irritado. Então, aqui, o bebê de 3 meses que chora por berço, um motivo muito comum é dor. A dor de gases, a dor do refluxo. E uma dica se você o bebê tá chorando de refluxo, ele vai ficar se jogando pra trás, assim, o corpo pra trás. Se ele tá chorando de gases, ele vai mexer muito as perninhas, torcer as perninhas, muito essa parte de baixo. E refluxo, como tá aqui, né? Muito a parte de cima. Então, aqui estão os motivos de choro do bebê por idade. Então, falta do hábito, que é uma coisa que você não vai ter jeito, você vai ter que criar esse hábito com o seu bebê. Porque as evidências científicas mostram que o bebê que dorme bem, ele dorme no berço. Tem uma pesquisa sobre isso, que o bebê que dorme bem, ele também dorme no próprio berço. E assim, não é que o bebê que dorme, às vezes, na cama não possa dormir bem, ou na cama compartilhada, mas a questão o bebê ele tem que adormecer no mesmo local que ele vai continuar o sono. Às vezes o seu bebê dorme no colo e você coloca no berço, ele não vai dormir bem, porque ele vai liberar adrenalina quando ele acordar, porque ele dormiu em um lugar, acordou no outro. O cérebro dele não entende o que está acontecendo, por que dormiu em um lugar, acordou no outro. Agora, quando a gente era criança, às vezes dormia na casa da avó, aí você dormia no sofá, acordava na cama e se acorda assim meio assustado, né? Onde que eu tô? Ou quando você muda de casa. Eu já mudei de casa, gente, 7 vezes. Fiz 7 mudanças de casa. Então tem aquela primeira noite que você dorme na casa nova, que você acorda meio assustada, assim, porque é onde que eu tô, né? Eu dormi em um lugar diferente. E às vezes você nem dorme tão bem quanto você dormia na sua casa, que é um ambiente, o nosso cérebro estranha isso, né? E pro bebê é assim, se o bebê dorme no colo e acorda no berço, ele acorda chorando. Agora, se o bebê dorme diretamente no berço, ele não acorda chorando, ele acorda rindo, brincando, se tiver tudo certo com ele, sem dor, né?
Então, um dos motivos de choro do bebê que chora ao ir para o berço é isso que eu falei, né? O bebê de 3 meses. Dor, refluxo, não tá acostumado a berço. Então, você tem como que a gente resolve? A dor é só acolhendo, não tem o que fazer, né? E o ambiente do berço, deixar elevado, né? E o hábito. Então, assim, aqui com a Dália, né, novinha. Eu colocava ela no berço, ela chorava, o que eu fazia? Pegava no colo, acalmava ela. Se ela não parasse de chorar e eu sabia que ela precisava dormir naquele momento, e isso a gente faz tendo a rotina, se você ainda não tem a rotina, a chance do seu bebê chorar e ir pro berço é muito grande, porque talvez você vai errar a hora de colocar ele, talvez ele não esteja com sono suficiente, talvez ele esteja já passado da hora de dormir. Então, a solução tem que fazer a rotina, habituar ao berço e com o bebê pequenininho, acalmar. Às vezes precisa mamar novamente, dá uma mamar novamente, coloca novamente no berço, tá? Agora vamos falar do bebê de 10 meses, que eu peguei essas duas idades, 3 meses, 10 meses. O bebê de 10 meses são várias coisas acontecendo. Vamos colocar aí dos 6 aos 10 meses. Muitas vezes o bebê aprendendo a engatinhar, o dentinho nascendo, o bebê aprendendo várias coisas novas, tá? Pode estar com dorzinha do dente nascendo, pode estar um pouquinho de ansiedade da separação, se for próximo aos 10 meses. E aí, o que a gente faz? A mesma coisa ali com 3 meses, né? Nossa, meu braço tá cheio de... O TDAH bravo aqui. Minha cicatriz de queimado no braço. Bebê de 10 meses. A gente tem que ter certeza da rotina. Por exemplo, você tem que saber se o seu bebê tá acordado há quantas horas. Tem que saber a janela de sono. É o tempo acordado. O tempo que ele suporta estar acordado. Vou dar um exemplo da minha bebê aqui. Se a minha bebê acordou 7 da manhã e já são 10 da manhã. Não, por exemplo, ela acordou 7 da manhã e ela pareceu que tava com sono. E eu fui colocar ela pra dormir 8 da manhã. E ela chorou ao ir pro berço. Ela não tá com sono suficiente ainda, só foi 1 hora acordada. Então, com um bebezinho grande, muitas vezes, eles choram ao ir para o berço porque não estão com sono suficiente. Não tá com peso de sono suficiente. Isso é muito comum de acontecer. Eu vejo muito na consultoria de sono, os bebezinhos que eu atendo, né? Então, esses bebês que não estão com sono ainda. E aí a mãe coloca pra dormir... Porque às vezes eu sei que é a mãe que tá cansada. Ela fala, não, esse bebê já tá acordado há muito tempo, ele tá aqui chorando. Mas na verdade ele não está com sono suficiente. Ou vem chorar ali. E aí o que acontece? Esse bebê, ele chora porque ele não quer dormir. Ele já é um bebê que entende das coisas. Um bebê a partir de 6 meses fica muito esperto. Ele sabe, minha mãe quer me colocar pra dormir, eu não quero dormir. Às vezes eles realmente estão exaustos e lutam para não dormir. E aí que entra a nossa condução. Não, você tá com sono, Dália, você tem que dormir agora, filha. Você tá com muito sono, você tá lutando para não dormir. Isso acontece. Principalmente com alguns temperamentos aí de bebês. Mas às vezes tá muito cedo. Não tá na hora ainda desse bebê dormir. Por exemplo, a Dália que tem 10 meses, ela fica até 4 horas acordada. Entre uma soneca e outra. E às vezes se eu quero colocar ela pra dormir com 2 horas, ela só vai ficar chorando no berço sem parar. Porque ela não está com sono suficiente, gente. Então, assim, esse é um ponto que eu vejo que acontece demais. O bebê tá esperneando no berço porque ele ainda não tá com sono. E às vezes a mãe, ela tá muito bitolada numa rotina. Não, porque tem que dormir nesse horário, porque a rotina tem que ser assim, assado. Se não dormir agora, não vai dormir à noite. E aí essa mãe fica tão bitolada na rotina que ela esquece da autonomia de sono, que é o que faz o bebê dormir bem à noite. E aí o que acontece? Ela tá tão bitolada pro bebê dormir, o bebê não tá com sono. Aí o bebê fica lá chorando no berço, não tá com sono, não adianta. Então assim, se você tá passando por isso, anota aí. Com certeza é falta de sono suficiente. Falta de peso de sono. Nossa, o José acordou, tá batendo a porta. Gente, eu acho que eu tomei, eu acho que 1 litro de café hoje. Só que com os batimentos acelerados, então um piripaque. Então,
Então, assim, esse é um dos principais motivos do seu bebê grande estar chorando, porque ele não está com sono suficiente. Então, desencane da rotina perfeita, desencana de querer obrigar a criança a fazer soneca quando ela não quer, tá? Então, assim, porque já tá acordada há tantas horas, talvez não queira dormir ainda. Então, você vai fazer o quê? Meu Senhor. Então, assim, o que você faz? Você vai ter que ter a noção ali. Oi, Gabi, tudo bem? Você vai ter que ter a noção ali. Será que esse bebê realmente tá lutando para não dormir e tá exausto? Porque se ele estiver lutando para não dormir e tá exausto, aí você precisa realmente ajudar o seu bebê a relaxar. Aí fazer o ritual, né? Toda vez tem que fazer o ritual, colocar para dormir. Mas às vezes vai ser falta de sono suficiente mesmo. Aí o que você faz? Não coloca pra dormir naquela hora. Deixa brincar mais um pouquinho e depois de 1 hora você tenta novamente, tá? Então, eu falei duas idades aqui, faixa dos 3 meses, faixa dos 10 meses, ali 6 a 10 meses, né? Então, assim, a via de regra vai ser isso. Bebê não está habituado ao berço, bebê não está com sono suficiente ainda. E também, às vezes, o bebê chora quando ele passa da hora de dormir. Então, essa história de passar da hora de dormir e de adiantar a hora de dormir é bem delicada. Por isso que é importante que a gente tenha rotina, que na rotina a gente consegue analisar e também ter noção das fases de transição. Por exemplo, tá sem internet, pausou. Então, assim, um bebê de mais de 1 ano, ele entra numa transição de uma soneca só. Então, é uma transição hormonal. Aí, o que acontece? Às vezes, você vai querer colocar o seu bebê na soneca e ele não vai querer fazer aquela soneca, porque ele não está mais precisando daquela soneca. Ele vai chorar quando ele for pro berço. Esse é um sinal de que não é mais para dormir aquela soneca e você passa a soneca para depois do almoço, entendeu? Então, vamos falar agora dos ajustes necessários na rotina para o bebê aceitar o berço. Então, um minutinho. Eu tô falando por alto, pegar o José ali, tá chamando. Então, a gente tem que pensar em começar os ajustes. O que você tem que saber primeiro? Você tem que saber se você ainda não tem o material de apoio, então você precisa ter acesso ao e-book Guia Prático Sono Amável, se você ainda não tem. Porque lá tem os modelos de rotina e você vai conseguir olhar a rotina do seu bebê, se ela está correta para a idade dele e o que você tem que seguir. Ai, que difícil, gente. Eu deixei o José Calvimar. A pessoa vai pegar o bebê no colo. Então, aí fugiu aqui o que eu ia falar. Então, aí, o que você tem que fazer? Tem que ter um modelo da rotina para você seguir. Esse é o primeiro passo. Não tem como o bebê aceitar o berço se você não tá colocando ele para dormir as sonecas que ele precisa e na hora certa, tá? Então, vai um processo. Então, se livra de ansiedade, se livra de neura, entende que é um processo mesmo.